Uhum. Ô, Will, deixa eu. Tava lendo, né, um dos seus últimos aí artigos, inclusive, que eu gosto bastante de acompanhar, e, né, eu sei que você está preparando um material especial, a gente pediu aqui o pessoal da BMC News, em conjunto com o Will aí, dos 5 motivos para se investir no exterior. Ah, eu sei que você não vai dar esse spoiler aqui, porque a gente vai deixar um link para que as pessoas entrem e recebam esse material. Mas tá bom, vai, não me dê 5 motivos, mas me dê um motivo aí, pelo menos. Na verdade, eu queria falar mais sobre essa temporada de resultados, do que a gente pode, né? O que o investidor ele pode interpretar. Muitas vezes a gente fala do cenário, igual eu estava falando agora há pouco com o convidado anterior, que a gente muitas vezes, né, o investidor, ele só olha ali para o campo negativo e ele tem que saber ali que existe oportunidade para entrada justamente, né, nessas baixas para uma entrada aí para ganhos. Então, assim, dentro desses motivos para se investir nos Estados Unidos, muitas vezes a gente trata os Estados Unidos agora como um momento conturbado, uma pressão inflacionária, mas a gente sabe que tem muitos bons ativos, que há uma grande oportunidade de entrada agora, né? Exato. Para quem está nos assistindo agora e quem acompanha a BMC, a gente está preparando um material bem bacana junto aí para. Acho que essa nova fronteira de investimento global, ele recém está começando, tá? Então, acho que para quem não investe ainda, você tem que pelo menos descobrir, começar a entender. A gente está preparando um material bem legal exatamente nessa linha, assim, de cara, como que você pode começar? Eu acho que o primeiro passo é você entender algumas coisas básicas assim de funcionamento do mercado americano, que apesar de ter muitas semelhanças com o mercado brasileiro, também tem muitas diferenças, tá? E uma das diferenças, especificamente aí falando mais de performance e desempenho, é que esse ano realmente, né, e quando você olha, é sempre aquela coisa de você olhar a foto, né, a foto esse ano, ela realmente não está muito boa para quem investiu no mercado americano, olhando do início do ano para cá, né. E o Brasil realmente teve um desempenho bem melhor. A própria economia brasileira tá bem esse ano, conseguiu controlar mais a inflação, vai entregar um pouco mais de crescimento e tudo mais. Mas quando a gente olha, não o frame, né, mas quando a gente olha o filme, né, se a gente bota isso em 5 anos, 10 anos, a gente vê, né, como a nossa moeda perdeu valor, como o Brasil entregou bem menos crescimento que os Estados Unidos e por aí vai. Então, o que a história também nos ensina é que esses momentos de volatilidade de mercado americano, eles deveriam ser bons amigos do investidor de longo prazo, né? Então, assim, se por um lado, de fato, tem sido um ano difícil, por outro, entendo que, como o investimento internacional ele representa uma pequena parcela ainda da alocação de carteira, não sei quantos daqui que estão nos assistindo que investem no exterior, você tem mais é que aproveitar. O real está tendo uma excelente performance esse ano por simplesmente ficar parado. A maioria das moedas no mundo perdeu 20% de valor frente ao dólar. Então, ou seja, a gente estaria falando num real, um dólar a R$ 6, né, para um dólar custar R$ 6 se o real tivesse acompanhado a tendência do resto do mundo. Então, só o fato do real ter ficado parado mostra que o real está muito bem. Então, tem que aproveitar que o real performou muito bem e hoje você encontra diversos ativos, seja na bolsa americana, ou seja para quem quer investir em renda fixa nos Estados Unidos, com yields atrativos, ou com patamar de múltiplo, ou com preços realmente muito descontados frente ao que estava 12 meses atrás. Ah, William, mas pode cair mais? Claro que pode cair mais. A gente sim tem um risco de uma recessão aqui nos Estados Unidos. Agora, vai lembrar que uma recessão nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que é a principal turbina, motor de crescimento de economia do mundo, junto com China, não passa desapercebido no resto do mundo. Se de fato a gente tem uma recessão aqui nos Estados Unidos, outros mercados também tenderiam a sentir, e não vai ser tendo todo o teu dinheiro alocado no Brasil que você vai se proteger, essa que é a verdade, tá? Ou eu, inclusive, né, a gente está vendo aí as temporadas de balanços, né, acontecendo aí nos Estados Unidos e aqui. Eu queria que você trouxesse a sua visão especificamente desses últimos resultados, quais aí que acabaram surpreendendo, né, vocês, tanto de um cenário positivo quanto do negativo, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses resultados. Boa. Eu diria assim, surpreendeu positivamente Netflix e AT&T. Eu explico por quê, né? A AT&T, que é um gigante de telecomunicações aqui nos Estados Unidos, se você pegar as ações da AT&T, você vai ver que o desempenho vai em 5 anos é sofrível, tá? É muito ruim.
Então ela tinha diversas dificuldades de crescimento, de custos muito altos, de um endividamento alto, enfim, e ela veio se reestruturando, ela gastou dinheiro com Sky, gastou dinheiro com outras, enfim, uma alocação de capital que ela pode ser questionável, digamos assim, e não crescia. E aí ela vem no primeiro trimestre e entrega algum crescimento, com um bom fluxo de caixa, controlando bastante custos, então eu destacaria como, realmente depois de muito tempo ruim, né, chamou atenção, tanto é que as ações ontem, mesmo com a queda do mercado, subiram 7%, então eu destacaria ela como um dos destaques positivos até agora. A gente ainda não teve Google, Apple, isso aí tudo semana que vem, tá? Mas um destaque positivo. E também a Netflix, né? Netflix também foi outra que certamente chamou atenção. As ações subiram, se não me engano, foi 14% logo depois, no dia depois do resultado. A Netflix também conseguiu fazer uma coisa que ela não tinha conseguido até então no ano de 2022, que foi entregar um crescimento do número de assinantes, 2,4 milhões a mais de assinantes, atingindo os 223 milhões de assinantes da Netflix. E por que foi extremamente relevante? Porque no primeiro trimestre ela apresentou decrescimento, segundo trimestre também não conseguiu entregar crescimento. Tá, teve impacto dos subscriptions dela na Rússia, enfim, mas mesmo assim estava tendo dificuldade, e agora neste trimestre finalmente ela conseguiu entregar crescimento, e isso repercutiu positivamente no mercado. Do lado negativo, eu destacaria a Tesla, né, as ações sofreram ontem. A Tesla até bateu em termos de receita, bateu em termos de lucro, só que ela destacou aí algumas dificuldades logísticas para entregar mais carros olhando daqui para frente, e pressão de custos também, tendo que reajustar preço de carro e tal. Então isso acabou que repercutiu negativamente na ação.